Drink Empreendedor. Então tá, seja muito bem-vindo, Bruno Lang. Prazer te ter aqui. Agradecer teu tempo, eu sei como é que é a correria do dia a dia, né? A gente faz 500 coisas ao mesmo tempo, é o dia a dia do empreendedor, né? A gente fala um pouco disso aqui, então agradecer teu tempo. Nos conhecemos há bastante tempo, mas nascemos no mesmo bairro, inclusive. Mas uma coisa que eu tô descobrindo aos poucos com o podcast, tu conhece a pessoa por 10, 15, 20, 30 anos, mas tu não sabe metade da história dela. Então, isso também vem me motivando cada vez mais com a função do podcast, de tipo, caramba. E, enfim, tenho um objetivo aqui com o Drink Empreendedor, se eu conseguir motivar uma pessoa só a empreender, já tô com um objetivo concluído, porque eu sei quanto o empreendedorismo mudou a minha vida, e vejo muitas pessoas próximas a mim, cada vez me relacionando mais, o quanto impacta a vida das pessoas. Então, se a gente conseguir motivar uma pessoa, 10, 100 pessoas cada vez mais e aumentando esse leque aí, eu já estou com o objetivo concluído. E também serve para essa troca de experiência, como eu estava falando, te conheço, enfim, cara, não sei, mais de 20 anos com certeza. E tenho certeza que daqui vai sair muita coisa legal. E é isso, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Drink Empreendedor. Obrigado pelo convite. Pô, é um prazer estar aqui, né? Acompanho o podcast. Já vi outros conhecidos, né, que passaram aqui. E, cara, eu acho muito massa a gente abrir esse espaço para falar de algo que ninguém te ensina a fazer, né? Tu vai desbravando, Sim. tentando, acertando, mais errando do que acertando. E então o objetivo de impactar, né, positivamente alguém com um bate-papo entre pessoas que tentaram, acertaram e erraram, eu acho que sempre é válido. E tomara que a gente consiga cumprir esse objetivo aqui hoje. Não, com certeza. Tu estava falando sobre erro e acerto, né? É muito mais sobre isso. Pô, erra, já vê que errou, usa aquilo ali como experiência, conserta e segue. Não é sobre não errar, né? É sobre errar, consertar e seguir. Porque errar, todo mundo vai errar. E ficou legal aquela trend que saiu agora no Instagram, né? Recentemente, primeiro a gente começa, né? Depois a gente vai ajustando, melhorando. Sim, daí tu vê começou algo... Normalmente as histórias se repetem, né? Algo começou pequeno ali e eu mudei também... a gente vai falar mais sobre ti, mas sobre mim eu mudei minha concepção ao longo dos anos trabalhando de tipo, eu sempre queria o lugar perfeito, a hora perfeita, o sócio perfeito, o dinheiro perfeito. Não existe. Tu começa, faz o protótipo, testa... Porque às vezes, tu acha que tu tem a melhor ideia, mas tu vai pro mercado testar e, cara, aquilo ali não vende, porque na tua cabeça é uma boa ideia, mas no mercado não foi bem aceito. Então começa pequeno antes, porque o tombo vai ser menor, tu consegue ajustar e para, enfim, fazer algo maior depois. Porque muito na faculdade, tu tem essa ideia de tipo, tudo mega plano de negócio, mega organizado. A vida real é diferente. Na faculdade tu planeja muito, né? Porque tu é administrador também, né? Acho que tu vai contar aqui, mas sou administrador de formação também e não ensinam, na minha faculdade pelo menos, tive muito pouca experiência de como montar seu negócio. Imagina quem é médico, quem é advogado, quem é dentista. Enfim. E sofrem bastante por conta disso. Mas então me conta quem é o Bruno Lang, de onde veio, onde nasceu, quantos anos, enfim, me conta um pouco mais da tua história aí, que daí a gente vai entrando aí. Então, Bruno, né, tem 32 anos, sou aqui de Porto Alegre, nascido no bairro Teresópolis, Sim. Onde é o negócio da família, tá passando o logo ali da empresa, desde 1978, né, então o negócio começou com meus avós, passou para meus pais, e aí meu pai, né, eu durante a faculdade, com as opções que eu achava que eu tinha, né, de talvez fazer um intercâmbio, de talvez ir para o mercado de trabalho, eles me surpreenderam com o convite de assumir a empresa. Então, em 2015, eles me trouxeram esse convite. 22 anos. Jovem. Super jovem. Hoje, agora a empresa está fazendo 10 anos, né, no meu comando. E eu acho que é muito legal essa questão de, cara, vamos fazer, né? E depois
tu vai ajustando, mas tu tem que dar o primeiro passo. Então, quando eu recebi esse convite para assumir a empresa, eu tinha recém me formado em administração na Uniriter, e muito verde, né, inexperiente, tinha uma noção de mercado, né, do varejo, mas bem dentro do meu negócio. E eu preciso me aprimorar mais, porque a faculdade realmente não traz esse cuidado, o aprimoramento mesmo do trabalho. E aí foi onde que eu me vinculei à AGAS, a Associação Gaúcha de Supermercados. E aí, rapidamente ali, eu acabei sendo convidado a ser diretor. E aí, dentro da AGAS, que sim, aí me abriu o leque com os meus colegas. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Mesmo ano, tudo foi no começo. 2015, também agora eu tô há 9... Vai fazer 9 anos como diretor do Rio Grande do Sul, todo o Rio Grande do Sul. AGAS é a Associação Gaúcha de Supermercados, então engloba todos os supermercados do Rio Grande do Sul. E lá dentro que foi onde que eu mudei a minha cabeça, porque eu cheguei com uma gurizada, né, que é um núcleo jovem da associação, mas o pessoal, tipo, querendo abrir mais lojas, automatizando o negócio, cada vez buscando mais eficiência, né, melhor desenvolvimento para os funcionários. Então, eu entendi também ali dentro que o meu mercado tem quase 50 anos e muitos dos profissionais que trabalharam, nossos prestadores de serviço, não eram as melhores empresas. Eram as empresas que chegavam aos meus pais dizendo serem as melhores. Sim. E nem sempre, não. Na verdade, não eram. Não era. Então, a grande mudança que eu fiz na empresa foi pelos contatos validados, testados pelos meus colegas lá da AGAS. Eu falei, bom, sistema, vamos trocar. Vamos para esse aqui que tem bastante gente utilizando, tá dando bom. Contabilidade, nossa, foi um divisor de águas na nossa empresa, né? Migração do Simples Nacional para o lucro real dentro do segmento do supermercado. Então, foram ajustezinhos que eu fui buscando me aprimorando. Faço completamente. E aí começou a fazer muito sentido o negócio. E aí sim que eu ganhei mais respaldo, porque daí veio na parte financeira, começou a dar retorno. Sim. A coisa começou a melhorar, ter mais controle. Sim, quando sente no bolso. E aí que foram me dando um pouco mais de abertura, de cancha dentro da empresa. Cara, muito legal. Enfim, né? Acho que tu pode começar também falando um pouco quando tu era pequeno, mas acredito que você tenha, enfim, nasceu dentro do mercado, né? Sim. Então, bem como foi tuas experiências, tipo, como era no começo, enfim, se vocês sempre foram dali, teve outro local, sempre foi naquele ponto. A empresa a gente já teve 3 mercados, né? Então, só que era essa questão. A gente teve 3 lojas. Era uma padaria, um mercado e hoje a loja que a gente tá hoje. E foi a questão, todas as lojas, elas eram positivas financeiramente, mas trabalhando e no braço, né? Então, não tinha uma gestão, não tinha controle, era na base da confiança. E isso onerava muito os meus pais. Eles estavam sempre dentro do negócio. E, consecutivamente, a gente também, né? Segunda a segunda, a gente abria domingo também. Então, eu comecei a trabalhar no mercado com 8 anos, fazendo sacolinha, né? Porque dava movimento no domingo e tinha que ajudar lá a despachar, a vender. E eu subia em cima de uma caixa de cerveja e ficava lá fazendo sacolinha durante o domingo. Ganhava R$2 por dia. Saía do mercado, ia na nossa padaria e comprava tudo em chiclete e tatuagem. 2 por dia. Era R$2 no domingo, pago na época. Tava rico. Tava lindo. Mas foi assim que, tipo, eu comecei no negócio. Mas também isso me mostrou o quanto que precisa aprimorar o negócio, né? Esse trabalho braçal, sacrificante, de todo dia, né? Tu, sem ter um controle, sem tu ter uma gestão do negócio... isso fez eu entender que, bom, isso eu não quero para mim, né? Essa vida de abrir um mercado às 7 da manhã, fechar às 8 da noite, de segunda a domingo, sem um controle, sem tu sabendo como exatamente está o negócio. Tu sabe que tu tá conquistando as coisas, mas a que preço, né? Então, isso foi, para mim, eu acho que, bom, eu tenho Tem saúde mesmo, falando. Exato, não tem.
E meus pais são muito guerreiros, né? Porque naquela época, a minha mãe cuidava de um mercado e meu pai cuidava de outro. Então, eles só se viam à noite, depois que cada um fechava a empresa. Eu não sabia. Mas esse ponto que tá hoje sempre teve, ou não? Sim, esse foi o ponto que iniciou, né? E aí, chegou um momento que a gente decidiu. Olha só, também... Antes de eu assumir, em 2015, né, todas as empresas têm mais aí de 40 anos, né? Eu tô com 32, então elas existem bem mais tempo que eu. Então, eu ainda eu devia ter uns 10 anos quando a gente vendeu a segunda loja, né, a padaria e o mercado, o segundo ponto, por uma decisão única e exclusiva de qualidade de vida. No sentido de, olha só, tá muito sacrificante. Tava custando caro em outra frente. Em outras, exatamente. E aí a gente ficou com uma loja só que ainda assim, a única coisa que mudou foi meio que dividir a carga horária ao meio, né? Sim. Mas não em relação à qualidade de vida, não mudou tanto. A quantidade de dias era a mesma coisa. E aí foi essa questão que eu acho que foi o primeiro choque que eu dei dentro da empresa, né? Vamos organizar isso aqui para realmente a gente ter um controle financeiro, estoque, logística, e a gente tá um pouco mais tranquilo dentro do negócio. E também dar oportunidade para a gente pensar em outros negócios, né? Ou em como alavancar o nosso negócio. Porque se tu tá todo dia ali só trabalhando, baixando a cabeça, tu não consegue enxergar oportunidades de como tu melhorar, né? E crescer o teu próprio negócio. Sim. Então, acho que dentro disso foi bem importante essa mudança cultural. Normalmente eu pergunto, né, se teve história da família empreendendo, ou se, enfim, porque às vezes não tem nenhuma história de empreendedor dentro da família, como é o meu caso, né? Mas tu nasceu dentro do negócio já, né? Completamente diferente. A gente vai falar um pouco sobre sucessão depois, né? As diferenças, né? Porque as pessoas acham que, herdeiro, tá tudo certo. Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. Mas, assim, da tua infância ali, tu falou que com 8 anos começou, sacola e tal. Tem mais coisas que tu lembre da tua infância que foram te dando gatilho? Tu chegou a fazer alguma outra coisa? Ou foi aquilo ali direto, reto? Teve várias, né? Os meus pais têm um pouquinho de loucura também no quanto que eles me deram de liberdade desde pequenos. Então, eu lembro muito que a gente conseguiu ser registrado como um dos pontos de vendas de fogos de artifício em Porto Alegre. Tu vê. Então... Isso não é fácil? Não é fácil, né? E aí a gente conseguiu, a gente arrumou ali o espaço do mercado para ter o estoque, essas questões. A licença disso deve Exatamente. ser... Tanto que era a gente, era o Bazar Bahia e tinha mais um local que vendia fogos. E aí era... no primeiro ano, né, que a gente começou a venda de fogos, sempre precisando de gente, empresa familiar, né? Então, cada funcionário. E a gente com um segmento novo. E eu, com 12 anos, o meu pai me botou do lado dele a vender fogos de artifício no ano novo, né? A data que mais tinha. Bom. E hoje eu faço um paralelo a isso. Eu olho lá meus afilhados, meus sobrinhos de 12 anos, meu Deus do céu. E naquele dia, tipo, eu tinha uma calculadora e chegava quem fosse lá e eu vendia fogos de artifício. Totalmente proibido, né? se hoje batesse... Fizemos, foi. Então, só que... claro, o meu pai estava do meu lado ali, né? Dando uma olhada ali, uma espiada, assim. Mas, cara, era dar troco, era, sabe, vendas altas. Tinha gente que comprava R$1.000 de fogos de artifício. Sim, na época, imagina. Baterias de fogos, sabe? E a responsabilidade era minha. Então, com 12 anos, ele já me largou nessa aí. E entre outras, desculpa te interromper, mas tu acha que tem um porquê, assim, deles já irem, tipo, te testando desde pequeno, ou foi algo natural, assim? Pra mim, sempre foi algo meio natural. Mas eu acho que tanto meu pai quanto a minha mãe, todos eles aprenderam a se virar, né? Desde muito cedo. E eu acho que traz um reflexo nisso como a forma que eles... Queriam implantando essa sementinha. Criar os filhos, né? De tipo, cara, vai ter que fazer, né? Não tem quem faça, vai tu mesmo. E aí tu acaba nessa questão de tu mais acertar do que tu errar, ou tu errar mais e acertar menos, mas é fazer, né? Então, aquela questão ideal, talvez já lá dos fogos de artifício, bom... Se eu não fosse para ali, quem poderia ir, como é que poderia ser? Então, vai tu mesmo, faz
E... Você tá aprendendo a todo tempo. Ali. Exatamente. E também no próprio colégio também, eu sempre fui envolvido com o Grêmio Estudantil. Estudou a vida inteira no mesmo colégio? Sempre estudei no Colégio Glória, né? Me formei lá e minhas amizades hoje, assim, também, né? Foram construídas ali. E no próprio Grêmio Estudantil, esse vínculo com outras pessoas, né? Com outros colégios, desde pequeno já participando lá de reuniões no Grêmio Estudantil, promovendo Rei e Rainha. Cara, é comum vir pessoas falando que se envolveram em Grêmio Estudantil, porque eu acho que tu já tá formando liderança ali, né? Com certeza, eu acho que isso faz parte do processo. Eu fui convidado, né? Eu não instiguei a ser do Grêmio Estudantil, mas alguém mais velho, 1 ano ou 2, talvez olhou meu perfil, né? E falou, vamos convidar ele para fazer parte. E realmente, eu consegui fazer um bom trabalho na época que eu participava, a gente fez vários eventos, arrecadou bastante coisa para o colégio. Então, eu acho que onde tu conseguir fazer um pouquinho do diferencial ou se esforçar para aquilo, tu já consegue ter um resultado, sabe? E aí, dentro dessa trajetória empreendedora, né, a gente teve a questão da pandemia, né? Trágica. Exato. Mas não para o meu segmento, supermercados, né? E... Tu não parou. O meu foi... Exato. Os eventos, devastador, restaurantes... Mas enfim. Exato. Só que ela poderia ser trágico para o meu segmento, porque as pessoas não podiam sair de casa, poderiam ir para outros mercados, talvez com uma estrutura de normas mais definidas, né? Ou até pega uma marca que é maior e tu, confia, pede por online, mas, enfim, acredito que é Exatamente. a adaptação que vocês tiveram que fazer. Foi essa. Deu o lockdown e a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabia que o supermercado ia poder continuar abrindo ou não, né? Tu já vendia no online, não? Não vendia nada no online. O que eu já estava um pouco posicionado na questão de carnes, né? Então, eu já fazia uma divulgação dentro do meu próprio Instagram. Dentro do meu Instagram, né? Divulgando as carnes do Superlang. E aí, quando deu o lockdown, a gente, poxa, como é que a gente vai vender? E aí, eu acho que é essa questão de tu agir rápido, né? Então... No outro dia, eu peguei um telefone que estava parado na loja, comprei um chip de celular e fui pro meu Instagram. Pessoal, a partir de amanhã, ou né, no caso do dia que eu gravei, né? Sim. A partir de hoje temos teleentrega, o número é tal, quem vai fazer as entregas sou eu, com toda a segurança na sua casa. E aí expliquei pro nosso cliente, olha só, a gente não tem uma estrutura formalizada, a gente não consegue fazer uma lista de cotação de preços, mas nossos preços são base de outros supermercados. Se tiver alguma coisa que destona muito do valor, a gente vai comunicar, ou se tiver algum item específico do teu consumo que tu queira saber o preço, não tem problema. Mas toda uma cotação a gente não consegue fazer. Botei essas condições, cara, do dia para noite a gente começou a fazer 30, 40 pedidos por dia, né? Então... eu acho que é essa questão, não esperar estar o perfeito, abrir um sistema, cadastrar todos os produtos, né? Se eu esperasse esse time, ia passar. Essa é a importância do cara estar ali na frente, né? Tipo, cara, eu preciso fazer isso aqui acontecer. Não tem o melhor celular, não tem internet, não tem sistema. Tu vai fazer. O telefone travava, sabe? Pode ser o telefone mais antigo, tá lá na gaveta, tu vai dar um jeito de fazer. E é muito sobre isso, né? E tu vê que as histórias se repetem. Sim, quem é que tem um telefone bom sobrando guardado? Né? Tava ali. Até no teu caso, eu participo de um grupo que são de jovens empresários, mas de diversos segmentos, né? No teu é todo mundo do mesmo segmento, então imagino que troque muita figurinha. Mas o nosso, por mais que é o ciclo empreendedor, por mais que sejam segmentos completamente distintos, as dores são muito parecidas, porque tá todo mundo na mesma faixa etária, então, cara, problema com pessoas, com, enfim, finanças, contabilidade, tu consegue, com segmentos diferentes, trocar as figurinhas e se ajudar ali, né? Porque empreender, tu tem funcionário e tudo mais, mas é muito, muito solitário, né? Na maioria das vezes. Então, tipo, tu tem que tomar decisões pesadas como essa, tipo, cara, eu não tenho uma estrutura do online.
pô, da noite pro dia, vou ter que ter. Tem que Porque ter. senão vai fechar. E essa questão, né, de tipo, poxa, eu vou estar entrando na casa das pessoas, né? A gente tá com uma pandemia que a gente não sabe o que tá acontecendo Ninguém direito. sabe. Então, quem é que eu vou colocar para fazer as entregas? Eu. Eu, né? Então, vou Tem mais contratar. credibilidade que isso? Vou atrás de um funcionário agora para contratar, treinar, saber, né? Então, eu acho que realmente, se tu quer empreender, se tu quer fazer a diferença, tu tem que botar a cara, né? Vai lá, bota a cara, faz, testa, melhora, e aí tu vai aprimorando. A questão também dentro dessa sucessão do supermercado, né? Eu precisava mudar muito a cultura do mercado. Porque é uma empresa de quase 50 anos, com meus avós, com os meus pais, e a gente ainda tinha aquela questãozinha do mercadinho de bairro. Hoje ele é um mercado de bairro, né? O tamanho da estrutura não se aumentou tanto, mas muito mais a cultura. E aí eu pensei, bom, como é que eu vou conseguir mudar essa cultura? E aí eu elenquei, né, o setor do açougue, que foi onde, bom, eu vou conseguir agregar valor e passar uma imagem de credibilidade pela carne que a gente está entregando e de qualidade também. E aí foi aquela questão eu me lembro que na época, quando eu comecei com isso, a costela, né, era a carne mais vendida do açougue no domingo, ainda é. E a costela normal custava R$12,99 o quilo, né? E a picanha era vendida a 35, né? Então, os balizamentos. E eu, incrementando uma costela de qualidade, uma costela Angus, uma carne diferenciada, eu cheguei com uma costela por R$29,99, né? Então, imagina, o dobro do preço, R$5 mais barato, mais que o dobro do preço, R$5 mais barato que a picanha. E uma costela top. Costela top, só que o meu açougueiro chegou e falou, tu é louco, Sim. Tu não vai vender isso aqui tu vai cortar, vai perder tudo, Sim. sabe? E aí... Sempre precisa de um louco para uma boa ideia. Então, é claro que a gente vai sofrer com choques culturais, Claro. com pessoas que já estão no negócio ou com influências externas que vão... Poxa, imagina, o meu açougueiro é a cara da empresa, não sou eu que tô ali cortando a carne, né, e entregando pro cliente. Aí, a pessoa que tá fazendo isso não acredita no produto que tu tá vendendo, acabou. Sim, tu não vai repassar. E aí foi a questão, fizemos um churrasco, né, apresentei. Sim, tem que vender internamente também. Vamos comer essa costela. E quando eles comeram, eles realmente falaram, eu acho que pode ter potencial isso aqui. E aí foi ali onde que a gente começou devagarzinho, né, pela costela. Então, hoje o nosso carro-chefe é a costela Angus, a gente tem uma costela muito diferenciada. E aí, aos poucos, eu fui trazendo outras linhas de carne. E aí eu fiz um mapeamento no açougue, que hoje a gente tem 15 frigoríficos. Cada frigorífico a gente tira um corte. Então, eu selecionei dentro da JBS, a maminha da JBS é top. Dentro da Marfrig, o entrecô. Então, o entrecô base lá não é. Escolheu o que tu acha melhor dentro de cada marca. Com um custo-benefício bom. Sim. Então, a gente não tem o mesmo preço de uma carne que não é de qualidade, digamos assim, mas a gente consegue, né, ainda assim ser competitivo e entregar um baita produto. Tu falando, eu tava lembrando, né, por que eu comprava de ti, no caso? É justamente por isso, né, primeiro credibilidade, porque eu falava direto contigo, e também a parte de consultoria, tipo... Isso. Cara, vou fazer um churrasco para 10 pessoas, quero isso, aquilo, quero gastar em tanto... Então, tu já ali vendia junto, tendo valor junto ou não, mas já vendia uma consultoria, né? Acho que tu tem que comprar tantos quilos de entrecô, tantos quilos de costela, e aquilo ali tem valor, né? Exatamente. E isso aí foi me dando credibilidade, né? E um respaldo, assim, positivo dos clientes, né? De, tipo, acertar a quantidade, sabe? Ou acertar o cardápio, né? Deu coisa certa. E aí que eu vi a oportunidade, né? De... aprimorar isso. Porque o que começou a acontecer, né? O nosso açougue, as pessoas primeiro... Então, eu já estava conseguindo mudar a cultura do mercado de bairro. Então, as pessoas começaram a nos procurar para fazer o seu aniversário, a sua formatura, o seu casamento. Então, eu saí daquele churrasco, a gente só vendia o churrasquinho para os nossos clientes ali,
para 5 pessoas, 10 pessoas, né? Quando muito, 20 pessoas para atender. Churrasco de 50, 80, 100, até 300 pessoas, né? E aí começou a aumentar o nosso movimento, mas aumentou uma demanda que... Eu criei uma demanda que não existia, que a pessoa chegava, Bruno, tua carne é top, eu quero fazer meu aniversário, só que eu não quero ficar na churrasqueira. Eu não quero... Resolve esse problema. Eu não quero ficar assando. E aí eu olhei para o cara, né? O primeiro foi para um pai de um amigo meu, e aí eu falei, cara, eu asso. Eu faço. Né? E eu já gostava de assar, já tinha feito alguns cursos, porque nessa época que eu fiquei desenvolvendo o açougue e mapeando os frigoríficos, como é que tu mapeia? Testa, né? Tu não... Foi essa parte eu tive que fazer esse esforço, né? Então, eu comprava as carnes, testava em casa e falava real. Olha só, essa carne por esse preço não vale a pena. Eu vou vender... Porque também o frigorífico te manda de caixa fechada, né? E eu falava, olha, essa carne aqui para mim não bate a qualidade, não bate o preço, vamos vender a preço de custo, porque eu não vou trabalhar mais com ela. Se tu quiser comprar, tu vai lá e compra, sabe? E o pessoal comprava para testar e vendia. Enfim. Exatamente. E então, desses testes das carnes, eu aprendi a assar, né? E fui treinando, fiz curso de assados. E aí eu fui assar o churrasco para esse meu amigo e deu super certo. Sim, isso né? faz quanto tempo, mais ou menos? Faz uns 3 anos, né? Que foi a... 2 ali. Foi antes da pandemia. Não, faz mais tempo. A pandemia foi um divisor. 19, 20. 19 e 20. Pandemia e o churrasquinho 20. Eu lancei depois da pandemia. Sim. Né? Então... Sim, tu fez uns testes isso antes aí. E depois ele lançou a empresa pós-pandemia. E aí... começou a aumentar essa questão de os convites para assar, só que eu fazia o 1 a 1, né? Então, tipo, o que tu quer no teu churrasco, né? Aí eu fazia todo um cardápio planejado contigo e cobrava lá mais um valor para assar, né? Só que eu não conseguia agregar tanto o quanto que eu queria elaborar aquelas carnes, era mais um churrasco tradicional. E aí eu acho que tem uma oportunidade. Então, eu formalizei um cardápio, né? Um cardápio autoral. Sim, antes tu fazia personalizado. Exatamente, isso começou a me dar muito trabalho, sabe? Sim, porque cada um é de uma forma. Exatamente. Cria os padrões. Eu vou formalizar um cardápio dentro de uma experiência, né? Construindo, elaborando um cardápio que eu consigo apresentar. E agregar um valor em cima disso. E daí tem níveis também, né? Sim, tem. Hoje a gente tem 3 tipos de cardápio, né? Mas no início a gente lançou um cardápio com um valor de R$55 por pessoa, com o assador, com as carnes, com carvão, com tudo. E aí eu fui pro Instagram e era aquilo, né? Não espera ficar perfeito. Não tinha logo da empresa. Eu tinha um nome que saiu de um churrasco dos nossos amigos, que é Churrasking, né? E pessoal, a partir de hoje, então, a gente tá fazendo um serviço de assados para eventos, venha nos contratar, a gente vai entregar esse cardápio, postei o cardápio, R$55 por pessoa, e é isso. E aí, eu lancei isso no primeiro mês de empresa, que antes a gente fazia nesse formato 1 a 1, uma média de uns 3 churrascos, assim, no mês, fiz 15. Como se fosse um dia sim ou não assando churrasco, né? Então... A empresa triplicou, quintuplicou, né, o número de eventos. Claro que se concentrava muito no final de semana, mas mesmo assim, então a empresa já começou indo muito bem. Claro, a gente... Mas tem um pouco de sorte, né? Eu lancei o ticket e o ticket foi muito convidativo, né? Hoje o nosso ticket do churrasquinho já é o dobro disso. É R$100 Sim, cara... 50 tu não compra nem a carne. Exatamente, né? Agora com a virada do ano ali, que deu um aumento. Então, a gente tem um cardápio de 100, 120, 150. Então, e a empresa tá muito legal, né? Tipo, ela já me deu umas oportunidades que só o churrasco, eu acho que me proporcionaria. Muito legal. Sempre pro time do Inter, né? Então, é umas coisas únicas, assim, que... Por quê? Pros jogadores? Pros jogadores. Sempre todo o time do Inter, foi muito massa. E... Sim, história pra contar. Resenha. Tu vai no momento mais importante daquela pessoa, né? Exatamente. É o aniversário, é o casamento. Isso. A gente trabalhando com os eventos também, tipo, não é só um churrasco.
é o churrasco da vida da pessoa. Porque pode ser a formatura, o casamento, enfim, algum momento muito importante, né? Então tem que aquilo ali dar mais do que 100% certo. Mas é muito legal também a questão do churrasquinho e a energia, né? Porque tu já tá no momento de confraternização, de comemoração. Então, tu chega naquele ambiente e já tá com uma vibe, uma energia boa. Sim. Cara, quando a gente começa a assar, né? E as pessoas vão provando o cardápio e ele vai evoluindo. E cada vez que tu passa uma tábua, eu brinco no churrasquinho que a gente não passa as tábuas, a gente apresenta, né? Porque cada uma é com algum diferencial. E as pessoas comem e dizem, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Esse é o melhor churrasco que eu já comi. Não tem recompensa melhor. Então, tu trabalha assim numa energia lá em cima, sabe? Legal. Então, é uma empresa que, tipo, sou muito feliz em ter criado e como que ela tá evoluindo. Isso é a importância de fazer o que a gente gosta de fazer, né? No começo, às vezes, a gente não pode escolher, mas depois que a gente vai evoluindo, tu consegue escolher para onde vai, né? Então, exatamente. Tipo, esse brilho no olhar e não tem recompensa melhor do que o cara olhar e falar, isso aqui tá espetacular. Então, óbvio que é um negócio, precisa dar lucro, dinheiro, mas, tipo, aqui também tá... a satisfação, né? Do que tu entrega, do resultado. Outra linha. Muito bom. Eu queria ver se tu, óbvio, tu não era nascido, mas tu sabe sobre a criação do mercado Lang, por que foi? Eles já trabalhavam com isso, trabalharam em outro lugar, foi necessidade, oportunidade? Se tu sabe um pouco da história. Sei. Começou com meu avô, né? Meu avô é de Teutônia, né? E na época ele começou a vir para Porto Alegre e chegava muitas embarcações aqui em... Teutônia é alemã. Teutônia, colônia alemã. Meu avô, imaginei. E o pessoal chegava, descia dessas embarcações e tinha fome. Queriam comer, sabe? Era um tempo de imigração. Desciam em Teutônia, não? Não, Porto Alegre. Tá. E aí meu avô veio para Porto Alegre. Entendi. E aí meu avô, empreendedor... Sim, tem porto aqui. Óbvio. Exatamente, no porto. E aí o meu avô, olhando isso, falou, tem uma demanda aí, né? E aí ele trazia as coisas da colônia, queijo, salame, e vendia no porto. E aí ele olhou para esse segmento, né, de venda de produtos, e aí ele começou a procurar um ponto, e aí começou com, se chamava na época armazém de secos e molhados, né? A venda era praticamente tudo a granel, então só de dividir o que era granel seco e o que era granel molhado, né? Os perecíveis, digamos assim, hoje. E aí ele começou assim, e aí no início da empresa era ele e a minha avó, e aí começou a chamar os parentes de fora, olha só, tá dando certo o negócio. E aí ele já comprou um outro ponto, e aí foi crescendo. Então começou com essa vinda do meu avô de Teutônia, achando uma demanda aqui no Porto, e vendendo os produtos lá de fora aqui. E aí começou com o negócio. Muito bom, daí ficaram aqui... Aí conheceu minha avó, e aí se começou a família e o Super Lang nessa época. E como... Acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre sucessão, acho que pode ser algo que não é muito do dia a dia da galera, não sei quem vive isso, né? Porque muitas vezes a gente pensa, é só herdeiro ali, é fácil. Nada fácil. Agora, cada vez que eu tenho mais contato com quem tá com sucessão de empresa, eu vejo que é um fardo, né? Tu tem e justamente isso que tu tá falando de mudança de cultura. Pô, o açougueiro faz aquilo ali a vida inteira. Tu vai falar para ele que ele vai fazer assim? Exatamente. Então, se puder compartilhar um pouco mais sobre sucessão, quais são teus desafios, como foi, como tá sendo, né? Porque é um processo que não é, dormi, acordei, cuido dessa empresa. Exatamente. Porque tu carrega a empresa e, no teu caso, a família inteira junto. Exato. Né? É uma responsa, né? Porque... toda a questão financeira da minha família, que é eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, era, antes do churrasquinho também, né? Oriundas do Super Lang. Então imagina tu te botarem assim, olha só, agora tu vai cuidar da responsabilidade financeira da família, né? Claro que os meus pais estão no negócio ainda, né? Eu tenho o respaldo deles, mas hoje quem vai dizer aonde vai os investimentos, como que para que linha a gente vai seguir, quem toma essa frente sou eu. Mas o que aconteceu? Logo que eu saí da faculdade,
o mercado já existia, né? A gente tinha as outras empresas, se concentramos numa empresa só para tentar melhorar essa qualidade de vida, que não estava acontecendo. Só realmente, que nem eu comentei, diminuiu a carga horária de trabalho, mas a falta de controle, os problemas seguiam os mesmos. Então, eu terminei a faculdade e vendo os problemas da empresa, eu não queria empresa. Eu falei, cara, isso pra mim não é o que eu quero. Eu não quero ficar trabalhando noite e dia aqui dentro. Tu via algo na faculdade de tipo, cara, indústria, posso ir pra cá, ficar... Enfim, até a geração de agora, tipo, é muito mais internet do que a nossa, né? Exatamente, a gente pegou a evolução, né? Tipo, a geração de agora acha que dá tudo da noite pro dia. Mas, sim, com o contato com a faculdade, a gente começa a ver outros mundos e outras possibilidades. Né? Pra mim, a faculdade é exatamente isso, e foi pra isso que ela mais me serviu. A questão de abrir a minha mente para outras coisas. Porque senão eu estaria só dentro das informações ali dentro do meu supermercado, que era uma bolha muito limitada, né? Então, a faculdade me deu esse leque, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu tinha uma proposta, assim, não era nem proposta de emprego, era uma oportunidade, na verdade, de ir para Coimbra, né? E aí fazer um intercâmbio lá. E aí eu cheguei com isso para os meus pais, né? E eles vieram com essa contraproposta. Olha só, mercado, uma empresa sólida, pode estar cheio de problemas, mas... né, pagou a tua faculdade, pagou a faculdade da tua irmã, tu tem o teu carro, né? Então, isso aqui dá certo. É muito trabalho, mas dá certo. Tu não tem interesse de assumir? E aí, eu falei, bom, eu assumo, mas vai ter que ser mais do meu jeito. Claro. E não dá pra dizer que vai ser totalmente do meu jeito, né? E não tem como eles querer largar assim, dessa forma. Mas, porque a gente sempre foi nessa questão ali dos profissionais que batiam ali na porta. Sim. Então, o nosso sistema que a gente utilizava, a gente aqui é NFG, Nota Fiscal Gaúcha, tá? O meu sistema emitia NFSP, Nota Fiscal Paulista. porque era de São Paulo o sistema e os caras não tinham base de integração. Claro, hoje seria impossível tu ter esse sistema, porque tu informa o CPF, tem todo um cadastro, né, interligado. Mas na época não existia essa questão do CPF, né, nem essas contrapartidas de incentivos. A tecnologia está avançando muito. Exatamente. Então o sistema funcionava e não tinha nenhum problema fiscal em relação a isso. Mas, cara, isso, sabe, uns detalhes assim que é incoerente tu ter isso. Por que a gente tá com um sistema que só tem base em São Paulo, sabe? Porque sempre foi assim. Exatamente. A gente era um projeto piloto do sistema. Entendi. Então a gente ganhou o sistema. Na época lá, sei lá, em 2000, sabe? E aí meus pais, vão nos dar azar que seja lá de São Paulo, que não tem a base aqui. E aí as coisas, tipo, isso te mantém num nível que tu não consegue evoluir, sabe? E aí foi essas questões, quando a gente vai assumir, mas a gente vai fazer um investimento no sistema, né? Hoje ele é de graça, vai ter uma mensalidade ali de R$2.000 por mês. E aí como é? Quê? 2.000 o sistema? É louco. A gente vai sair do nosso contador, que ele é de R$600 para uma contabilidade que é 4, né? Tudo muda. Então, não, meu Deus do céu, 4.000. Acho que nos primeiros 2 ou 3 meses, a contabilidade botou 50 mil no nosso bolso. Entendeu? Então, aí tu termina qualquer bloqueio, né? Tu mostra na prática, tá aqui, tu tá vendo, funciona. E aí eu comecei a a associação começou por isso, né? De eu colocar algumas restrições naquele sistema antigo, né? Ou começar a colocar controles. Só que isso começou a dar resultado. E aí sim que eles foram me dando mais espaço. Então eu acho que dentro da sucessão... Desculpa te interromper de novo, né? O cara vai pensando... não teve um dia, né? Marco. É uma transição que vai acontecendo aos poucos. A gente pode botar que teve um marco porque a empresa passou para o meu nome, né? Então,
o Superlang de 1978, tem o ano de 2015, que foi o ano que a gente saiu do CNPJ antigo, trocou o CNPJ para um CNPJ que hoje é Casa Lang, que é meu e da minha irmã. Minha irmã depois entrou como sócia, né? E então teve esse marco. Mas não teve um dia que a partir de hoje eu vou sair do comando da empresa. É uma transição, né? É uma transição e empresa familiar tu vai ter... Tu acha que independente do tamanho da empresa, poxa, tu tem uma geração que fundou o negócio ou que executou por bastante tempo. Exatamente. E aí tu chega com alguém que não tá lá dentro do negócio, tu acha que eles vão largar? Então, a primeira coisa que tu quer suceder uma empresa, faça por merecer suceder essa empresa, né? Toma atitudes, comparece no negócio. Primeiro tu tem que estar ali. Exatamente. Depois pensar enfim. Isso aí. Claro, no meu caso, teve um pouquinho de não me perder, né? Para o mercado de trabalho, que era questão familiar mesmo. Claro. Mas isso, que nem tu falou, né? Independente do tamanho da empresa, isso acontece nas outras podia também. Ir, testar e voltar também. Exatamente. Né? Bom, e levam... Essa é uma pergunta boa, né? E levam muito trabalho para o almoço de domingo da família? Para casa, vai direto. Não tem como não, né? É difícil. Eu até já vi algumas coisas de tipo, a gente cria, sei lá, quando é marido, mulher, ou quando é família, assim, de tipo, depois de, sei lá, 21 horas a gente não fala. Ou só assim, enfim, acontecer algo muito grave, mas tentar criar regras para não ficar 24 horas por dia falando. Né? Exatamente. Não sei se vocês têm isso. Tudo eu acho muito cultura, assim, né? E antes, quando a gente era menor, como os meus pais, cada um trabalhava numa empresa, eles precisavam conversar. E quando eles conversavam era quando chegavam em casa, né? Então, a gente foi criado um pouco falando dos problemas do negócio e do negócio dentro de casa. Só que tem um tio meu, que é o meu açougueiro, né? Trabalha comigo. Quando a gente convidava ele para um churrasco e começava a falar de qualquer questão no mercado, ele... Não, para aí. Não. Olha só, a gente já trabalha o dia inteiro lá, a gente está todo dia lá dentro. Não, agora, nesse momento, não vamos falar de empresa. E quando e teve vezes que ele teve que se posicionar e foi embora. Sim, não. Vocês estão falando só do mercado, me cansei, tô indo embora, sabe? E aí ele ajudou a quebrar esse paradigma, sabe? De conversar da empresa. Hoje eu não moro mais com meus pais, né? E aí quando eu vou para casa deles, eu não quero falar do mercado, né? A gente tem o horário de trabalho, a gente tem as nossas questões. Se eu não estou presente com eles durante o horário comercial, o meu WhatsApp lá, pode me xingar, me mandar o que quiser. Mas aí, se vai jantar, se é um almoço que nem vai ser Dia das Mães agora, esquece. É importante. Cara, senão... Porque qualquer empresa vai ter problema. Sim. E geralmente o problema é das pessoas, né? E aí tu começa só a reclamar. E se não tem problema, a gente dá um jeito de criar. Muito calmo, não, tu vai criar algum problema então... Uma sarna pra se coçar. Tu fica o tempo inteiro falando... Agora lá no mercado estragou uma geladeira. Vai ter que ser resolvido. O que adianta chegar em casa e ficar falando que a geladeira estragou, que perdeu tal produto? Fazer aquilo ali do momento... No outro dia a gente resolve isso. Sim. Né? Muito bom. E se tu pudesse falando, o que vocês pensam para futuro? Pensam em expandir, pensam em manter ali, crescer? O que tu pensa em futuro? Então, eu dentro dessa trajetória, né, eu entendi, tipo, a solidez que é o Superlang, né? Esse mercado que já está na terceira geração, tem quase 50 anos. Então, ele é uma empresa muito sólida, né? Ele já tem os clientes, ele já tem o negócio rodando. E hoje eu vejo o quanto seria desgastante, sacrificante mudar ou ampliar no mesmo segmento do Superlang. Construir toda essa base que a gente já teve. Mas eu vejo que, pela solidez, o Superlang nos permite abrir outros negócios ou ir para outros negócios que ele esteja ali na retaguarda. O Churrasking é um exemplo disso, né? Hoje, o Churrasking é cliente do Superlang. Então, eu sou sócio das duas empresas. O Churrasking compra, passa no caixa e paga. Então... o Superlang recebe os pedidos do Churrasking, separa e aí... Sim, é interessante para as duas empresas. Exatamente. Então, eu acredito em explorar outros negócios
com base no Superlang. A gente pode promover eventos, né? Então, a gente tem todas as bebidas ali dentro. A gente tem um açougue, a gente tem uma parte de gastronomia. A gente pode fazer coffee breaks, né? A gente tem uma padaria incrível com um técnico, com padeiro. A gente pode abordar segmentos de churrasco, né? Assados de domingo, assados de final de semana. Então, eu hoje me vejo pensando, né, em outros negócios, mas que eu consiga utilizar essa solidez do Superlang, essa infraestrutura e essa segurança que o mercado me dá. Sim, tu pode empreender ali dentro mesmo com as ferramentas que tu já tem, os contatos, enfim, os produtos e criando outras opções de serviço, até mesmo de produto, né, dentro do que tu já tem hoje. Exato. Eu abri um negócio com um sócio e esse negócio a gente fechou. Não quebrei, né, mas a gente, não vamos continuar, que era de churrasco, né? E a ideia era fazer um negócio totalmente paralelo. O que me serviu de experiência, a gente precisava comprar tudo de caixa fechada, o início de uma empresa. O pedido de carne é muito alto. Então, a gente tinha lá uns 10 tipos, né? Tinha espeto de vazio, maminha, picanha, entrecô. Então, o pedido inicial da empresa foi, sei lá, 10 mil reais. Só que a gente vendeu 1.000 reais, sabe? E aí, aquele estoque. Então, hoje eu não tenho esse problema. Com o mercado, eu já tenho o meu estoque dentro do Superlang, sabe? E o Superlang já tem o giro dele. Então, isso me dá muita segurança quando eu vou pensar em outro negócio com essa base que eu tenho. E também esse outro negócio me serviu para... Calma, não vamos tanto, sabe? Vamos... E como é que tu vê essas... falando de política, no caso, né? Como é que tu vê... Porque, enfim, vai fazer quase 50 anos o Superlang, né? Então, já teve, enfim, no poder de todos os lados, né? Enfim, todos os presidentes e tudo. E como é que é essa... Porque eu vejo que deve ter uma variação muito grande de preço de carne, essas coisas. O que tu mais sente quando muda poder? Se sente muito? Ou se é, sim, de fato, importação, exportação no sentido de carne, assim? Tá. Tem vieses aí, né? O primeiro, para mim, que é o mais importante, é que independente da política, independente de quem está no governo, meu mercado vai abrir lá amanhã, depois de amanhã. E a gente vai trabalhar amanhã e depois de amanhã. Então... se bem que aqueles períodos de superinflação... eu não peguei, né? Mas... Sim, a gente não pegou, eu não peguei. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acredito é isso, tá? Independente de quem tá no governo, eu vou estar ali trabalhando e vou ter que trabalhar, tá? Em relação a posicionamentos, né? Tipo, direita, esquerda, sempre tem uma variação de cenários econômicos por conta de estabilidade. Então, independente, e ainda mais no momento que a gente está, né? Antes de eleições, tu tem essa estabilidade na economia, e isso aí sim pode ser oportunidades ou também pode ser ameaças, né? Então, momentos que antecedem eleições são sempre momentos que tu tem que estar um pouco mais apreensivo, e aí tu tem que saber, bom, vamos segurar ou vamos... vamos aumentar estoque ou liquidar? Não. Mas a gente tem a variação cambial, né? Impacta muito por conta das exportações, principalmente no meu forte, que é carne, né? Quando a gente tem uma valorização do dólar, acaba as indústrias exportando porque eles estão recebendo em dólar, né? E aí manda mais carne para fora, o mercado interno fica desabastecido, automaticamente o preço sobe. Oferta e demanda, né? Porque as carnes que tu vende, a grande maioria, se não 100%, são brasileiras. Todas são brasileiras e eu também foco muito na nossa carne gaúcha. Então, hoje, os frigoríficos que eu trabalho são frigoríficos nacionais, mas eles têm plantas que abatem aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso é uma questão que eu priorizo por conta do nosso estado, da nossa economia, e também por conta da nossa agropecuária, que, cara, é diferenciado o gado que a gente cria, os manejos que a gente tem aqui. A gente tem esse privilégio aqui. Exatamente. E a gente não dá o valor que a gente deveria para a nossa carne gaúcha. Então, acho que é bem importante até falar disso, que a gente foca muito na nossa carne, na carne de qualidade do Rio Grande do Sul. Legal. Mas, então, essa questão de dólar, de inflação, vai, com certeza, bater diretamente no preço,
porque o pessoal manda mais carne para fora, falta aqui no mercado interno, consequentemente, e aí o preço eleva sobe. o preço. E a gente teve isso muito em dezembro, né? Agora, nessa virada do ano ali, as carnes subiram em torno de 20%, 25%. Então, Sim. deu uma inflacionada legal. E tu acaba tendo que repassar para o cliente e isso afeta também o faturamento para vocês. Com né? certeza. E isso remete diretamente à nossa lucratividade. Uhum. Porque eu não Perde consigo... margem também. Eu perco margem. Porque eu não consigo repassar integralmente esses valores. Deveria. Mas não é nenhuma questão que... Sabe, tem uma questão até, eu acho, minha ética, né? Uhum. Ética não, porque se fosse ético, seria pensando no negócio, mas eu acho que eu penso um pouco no meu cliente, assim, sabe? Porque é um cliente de uma vida inteira. Também. Exatamente, né? Agora ele estava pagando R$55 o vazio e esse vazio teria que ser 79. Uhum. Não, vamos botar 68, 67. Sim. Pô, vamos botar um meio termo ali. E aí fica também... A gente sabe que economia, ela oscila, né? Então, daqui a pouco dá uma recuada, né? Não repassa tudo, ou tenta repassar em alguma coisa, em outra, mas integralmente... Até faz esse estudo, né? De tipo, de repente eu mantenho nesse produto aqui e repasso. Aumenta ali. Aí tu vai fazendo estratégias dentro do negócio, né? Mas eu acho que tu tem que ter esse... São quantos itens hoje que tem? Deve ser... No mercado, a gente tem 3.500 itens ativos e tem que ser cuidados. É bastante coisa. E até entra um pouco da próxima pergunta que eu ia fazer, né? Tudo agora se fala, fui no South Summit, fui em todas as palestras que eu tô indo se fala de inteligência artificial. Como é que tu tá vendo a tecnologia para o segmento de vocês, assim, porque até em precificação, enfim, quantidade de funcionários e muita coisa vai alterar. Sim. Então, como é que tu tá vendo a questão da inteligência artificial e a propriamente dita tecnologia no teu segmento, assim? A gente, dentro do nicho do supermercado, né, a gente estuda bastante neurociência, neuromarketing e essas percepções. E eu acho que a inteligência artificial ela é o atalho para isso, nesse caso. Então, vamos botar um exemplo de visual merchandising. Como se expõe os produtos numa gôndola, né? Existem estudos para isso. Eu só sei o que é visual merchandising porque eu fiz um estágio no começo da faculdade na Gang. Ah, sim. Daí tinha a VM, que é visual merchandising. Isso aí. É praticamente como vai ficar exposto o produto, né? E hoje, tu tem a inteligência artificial que tu pega, tu tira uma foto. Olha só, eu quero expor nessas prateleiras a minha linha de limpeza. Me dá o design, o melhor visual merchandising. Tudo pronto. E aí ele te dá. E dependendo do software, tu consegue botar a marca, né? Então, aqui vai ser o sabão em pó Omo. Em cima vai ser o brilhante. Então, ela vem muito para ajudar, agregar. E existe também, na parte do background da operação, né? Nossa retaguarda, a questão do CRM, né? Que nada mais é do que conhecer o teu cliente. Então, a inteligência artificial ela vai te ajudar nessa questão de... Bom, o Gui vai no meu mercado às sextas-feiras, porque ele... Tá o horário. E ele gosta de comprar carne, né? O que a gente vai ofertar pro Gui, além da carne? Aumentar aquele ticket, pode... Enfim. O Gui, na última vez que ele veio, ele não comprou cerveja. Ele tá comprando destilado. Sabe? Então, tu não... Porque o antes, o que era? Vamos oferecer cerveja para ele. Entendeu? Mas ele nem tá consumindo cerveja, ele tá numa outra vibe, um outro momento. E aí, essa é onde que vem a inteligência. Pegar no detalhe para fazer a personalização e a modificação. Então, eu acho que é um caminho sem volta, né? É necessário, cada vez vai estar mais incorporado dentro das empresas e também a facilidade, né? O quanto que melhora o tempo. Eu vi muito falando sobre uma comparação com a Revolução Industrial, né? Que é a próxima revolução. Enfim, teve a internet, celular, enfim, mas foi gradual, foi rápido, mas foi gradual a questão do celular, né? Tipo, tanto eu, quando estava na escola, não tinha esse acesso à internet. Só que isso da inteligência artificial, óbvio que tem muito estudo já, mas ninguém sabe se... Pode ser que amanhã saia uma empresa nova que... Então é tudo muito rápido, então tá acontecendo. E
concordo muito, né? É algo inevitável que já está acontecendo e quem não está olhando está muito para trás. Exatamente. Então tem que E tá por também dentro. é essa questão, né? Tem muita inovação vindo, né? E tá num boom. Então, e a gente não consegue acompanhar, né? Tudo que tá acontecendo. Então, sei lá, tem o chat GPT. Bom, aí tu vai nichando para dentro do teu segmento. Pô, o que estão para dentro do supermercado? O que tá... Quais as empresas, né? Exato. Tu vê pro teu segmento o que tá sendo... Exatamente. Óbvio que não são todas as ferramentas que tu vai usar, porque tem milhares de coisas. Mas eu tava vendo, né? Porque tem, enfim, daí é uma discussão maior do que pode na escola, o que não pode. Mas basicamente fazer um paralelo com uma calculadora. Cara, tu vai usar uma calculadora, tu tem que aprender a usar aquela calculadora. Tu não usar é loucura, tu perde tempo e tudo mais. Mas tu também tem que fazer a conta ali de O mínimo, papel né? e caneta. Eu acho que é Então, a tu base, aprender né? a usar a ferramenta para te ajudar a otimizar, aumentar a produtividade e tudo mais. Eu acho que tu tem os atalhos, mas tu tem que ter pelo menos uma base, né? Então, não perder, né? Cara, se tu tiver um problema de interpretação de texto, tu não vai conseguir te comunicar, né? Tem que saber usar a calculadora. Exatamente. Não adianta eu ter a melhor calculadora, uma HP 12C da minha época, e não saber usar. Exatamente. Então, tu aprende a usar a ferramenta. E a inteligência, óbvio que tá surgindo coisa todo dia agora, nessa hora que a gente tá aqui, tá surgindo coisa nova. Então, tu tem que ficar olhando o dia inteiro e ver como adaptar pro teu negócio, né? É basicamente o que eu faço também. Mas é muito legal. Meu, a gente tá indo mais pro fim, assim. Eu gosto de fazer uns paralelos, assim, no fim. O que tu faria lá pro Bruno Lang? O que tu falaria pro Bruno Lang que tava começando, assim, hoje com a tua experiência já de mais de 10 anos? O que tu faria diferente? O que tu indicaria para aquele cara que tá lá começando? Cara, eu acho que falaria para ele ter um pouco de calma, né? Porque realmente colocaram bastante responsabilidade, né, para mim digerir, e muitas vezes eu não tive a paciência, talvez, de ir no passo a passo. Coisa que eu olho para trás, não me arrependo, né? Acho que tô tendo ética e fazendo as coisas certas, ok. Mas se era para dar uma melhoradinha, né? Vamos com mais calma ali no que tu vai fazer. Porque tem aquilo de a gente não acerta, né? Hoje eu falei aqui basicamente das coisas positivas, mas muito para tentar inspirar alguém, né? Mas, nossa, eu tenho problemas até hoje lá, que dentro dessa ampliação que a gente estava fazendo no mercado, a gente foi colocar placa solar, eu fiz um investimento com uma empresa que os caras me botaram um telhado lá, sem estrutura, o troço desabou, tem um processo em justiça até hoje, sabe? Então, eu acho que essa calma de quem tu vai olhar, como é que tu vai lidar, mas isso aí só a experiência vai te trazer, só o investigar só bem o tempo. com quem tu tá lidando ali, porque pode ser algo pode ser muito sério, né? Que o problema fique grande. Mas eu acho que, tipo, dentro da trajetória, assim, do Bruno, teve mais acertos do que erros e deu tudo certo. Sim, e tu falou a gente falou, óbvio, por muitas coisas positivas e boas e tudo mais, mas se pudesse falar uma dor, assim, qual a principal dor, assim, que tu tem alguma que tu... Tem, cara. A minha principal foi um negócio, uma oportunidade que eu deixei passar, digamos assim, né? Era um açougue, o cara ele quebrou o açougue, mas por ele não saber trabalhar dentro do açougue. Qual que era a questão? Ele fez uma loja muito bonita, com uma... O meu arrependimento dentro desse negócio foi a estrutura que ele montou de operação. Então, ele tinha sala refrigerada para desmanche de carne suína, carne bovina, de aves. E, cara, isso é difícil de tu ter isso, de ter lugares já prontos dessa forma. Então, ele tinha toda essa estrutura, não estava utilizando essa estrutura, era caro manter. E o que ele estava entregando era... Ele quis se posicionar de uma forma que eu achei errada, que era só vender para o público AAA. Só que mesmo o público AAA, ele não quer pagar todo dia, vamos supor, 80, 90 reais num colchão de dentro, numa carne do dia a dia.
Ele, tudo bem, eu pago até 50, 60, que já é um pouco mais caro, sabe? Sim, né? Porque tem dinheiro que precisa todo Exatamente. momento. Uhum. Talvez num churrasco, numa coisa assim, sim, ele dá valor para uma Que é um carne momento diferenciada. Isso. E aí ele começou a perder venda. E aí eu fui lá ver o negócio dele, né? Achei sensacional. E o cara queria 500 mil no negócio. Eu falei, cara, tem 500 mil para te dar. Uhum. Aí foi em 300, foi em 200. Eu falei, cara, não tenho. E aí ele olhou pra minha caminhonete e falou, eu pego a tua caminhonete. E aí eu, tá. Só que eu precisava do respaldo da minha família, porque eu tava dentro da operação do Superlang ainda, né? E eu tava bem nesse momento de assumindo a empresa e fazendo as transformações. Então eu tava com um monte de coisa dentro da empresa e eu já queria dar espaço. Uhum. E aí a minha mãe chegou e falou, seguinte, tu não vai. Ou se tu quiser ir, tu deixa isso aqui e assume lá. E aí eu, não tinha como dar esse peitaço, assim, na balança. Nessa época, nessa balança, Mas se é pra contar de alguma coisa que eu me arrependo, foi não ter trocado o meu carro por aquele açougue. Eu faria chover hoje. Seria massa. Mas enfim, faz parte. Faz parte. E daqui a pouco... E, cara, a oportunidade vai surgir o tempo inteiro. É isso, a gente tá... Eu tenho muito isso, né? Com canto mesmo, né? Eu tinha muita vontade de ter Tava trabalhando em outra empresa, enfim, tinha vontade de ter um bar em Porto Alegre. Do nada, num dia, recebo... Enfim, teve uma postagem no Instagram, comentei, entrei na reunião com os guris, semana seguinte a gente assinou e abriu o negócio. E mudou a minha vida. Então, quando tu tá com a mente pensando, quero ir pra esse caminho, uma hora vai aparecer. Vai bater na tua porta. Óbvio que bater na tua porta não é ficar em casa sentado esperando, né? Tu tem que estar em movimento, tem que estar... Exatamente. Mas vai surgir a oportunidade. Eu sou muito do... óbvio que a gente acelera o dia a dia, correria de manhã, de tarde, de noite. Não sou o cara que fica romantizando o empreendedorismo, bem como tu falou, trabalhamos de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite. Mas tem esse lado positivo, assim, né? Exato. Porque tu tá em movimento, né? E eu acho que não é só o movimento, instituições que tu participa, né? Grupos que tu participa. Cara, isso aqui que tu tá fazendo pra tua evolução pessoal e pro teu networking, porque tu tá conhecendo a história da pessoa, né? E tu tá absorvendo coisas. O Lang tem vontade de ter um açougue. Daqui a pouco tu vê uma oportunidade, entendeu? E conhecendo outras pessoas com outros desejos, né? Então, acho que... porque tu podia muito bem não fazer um podcast. Exato. Né? Se for aí pela lógica e pensar o tempo, eu vou fazer? investimento... Por que eu vou fazer um podcast, mas exatamente, essa troca, conexões e quando vê sair algo... E pra sair da bolha também, né? Exato. Cara, tu sai do teu... Como é que é? Do teu estado Porque por mais que a gente conheça muita gente, faça um monte de coisa, tu acaba ficando no teu mercado, Exatamente. que é um mercado, e eu no meu mercado, que é mais a parte de bar, casa noturna e agora restaurante. Mas, enfim, tu consegue ir abrindo esse leque, né? E a cabeça vai E precisa fazer isso, né? É isso. Trouxe uma lembrancinha aqui. Pô! Pra te tomar em casa. Aí tu veio, hein? Que irado. Agora tá chegando o inverno, friozinho. Olha aí, deixa eu mostrar aqui. Olha a câmera. Aquela ali. Olha ali, ó. Poxa. Pô, eu adoro vinho, hein? Depois tu me disse. Tá bom. A vinícola é de um colega lá também. Espero que tu... Que tu top. Goste. Então, uma mescla de uvas aqui, Merlot e Alicante Boucher. Hein? Massa demais. Agradecer, meu. Obrigado, irmão. Valeu pelo convite.